Olá, meu nome é Daniel Moraes, eu sou arquiteto e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o referenciamento externo ou XREF, que é uma ferramenta muito útil, grande potencial e que nos ajuda muito na questão da duplicação ou multiplicação de elementos, eliminando então erros gráficos, incompatibilidades entre plantas. Tem muitas técnicas que nós podemos usar no referenciamento externo. Ele tem como princípio a não duplicação de elementos, então dessa forma nós vamos sempre trabalhar num único elemento e ele vai ser então referenciado ou mostrado em vários outros arquivos. É uma funcionalidade já bem antiga do AutoCAD, mas na verdade poucos usuários têm um bom domínio ou sabem trabalhar bem com ele, com essa funcionalidade. A gente vai ver então todas as vantagens de poder usar o XREF. Nesse primeiro momento, mexendo mais na questão de plantas baixas, depois vamos ver outras aplicações. Então, a primeira coisa da referência externa que a gente vai pensar é que nós temos que criar uma planta base. Normalmente, num projeto, nós temos uma planta de um pavimento, planta do térreo ou planta do segundo pavimento, enfim. E esta planta, ela é, na verdade, mostrada em várias outras pranchas do projeto arquitetônico e, obviamente, em todos os projetos complementares, ou seja, essa planta ela é multiplicada por todas as pranchas ou por muitas pranchas do projeto. Numa situação convencional, nós iríamos copiar a planta baixa ou receberíamos o projeto completo. Teríamos todo o trabalho de limpar a planta, retirar cotas, textos, enfim, para que ela ficasse limpa para o nosso trabalho e iríamos então inseri-la no desenho como um bloco. Essa é a técnica mais usual, mas não é a mais inteligente, muito menos a mais prática. Porque a cada vez que nós modificarmos a planta ou o projeto sofrer uma modificação, o que acontece em 99% dos casos, no andamento do processo de projeto, nós teremos, para manter as bases atualizadas, ou seja, a informação dessas plantas atualizadas de acordo com as últimas mudanças, nós teremos que fazer isso de forma manual. E nós não precisamos então enfatizar que essa é uma tarefa como sendo manual, uma tarefa enfadonha e que muitas vezes na correria de finalização de um projeto, a gente vai acabar esquecendo de uma prancha ou outra, incorrendo num erro. Que é um erro, digamos, mais clássico do projeto, ou o primeiro, digamos, um erro primário de não ter congruências entre os elementos gráficos. Então aqui, por exemplo, nós temos aqui uma planta base. Seria a planta de um pavimento térreo, por exemplo. Nós vamos ter essa planta num único local. Então nós não temos uma, duas, três, quatro cópias dessa planta. Só existe uma única cópia. Essa planta base, por exemplo, nós vamos inserir, vamos fazer o AutoCAD nos mostrar essa planta em várias pranchas diferentes, como por exemplo aqui, uma prancha do executivo, então nós vamos inserir esta planta numa prancha do projeto executivo, depois numa prancha do projeto de iluminação. Depois vamos inserir os elementos pertinentes ao detalhamento no projeto executivo, cotas, níveis, demais informações pertinentes à obra. No projeto de iluminação, tomadas, projeções de luminárias, enfim. Continuando com mais assuntos, digamos assim, do projeto executivo, podemos ter uma prancha de layout, uma prancha de pisos, também iremos referenciar a nossa planta base no layout e nos pisos. Também vamos colocar os detalhamentos ou informações pertinentes somente a esse assunto. Então no layout, mobiliário, demais elementos humanizados, não vamos colocar cotas, por exemplo. Na planta de pisos, inícios de colocação, especificações, achuras, enfim. Muito bem. O que é a planta base? A planta base é um arquivo do CAD, normal como qualquer outro, que não tem nada no modo layout, ou seja, não tem prancha, não tem selo, não precisa ter. Só tem informações
no Model Space e as informações básicas e mínimas que possam ser lidas por qualquer projetista de alguma especialidade complementar. Então, nós vamos mandar esta planta base, ao invés de enviarmos a prancha inteira de detalhamento, que tem um monte de informações que não são usadas pelos projetistas de instalações, nós vamos enviar somente a planta base. É uma planta limpa. O que ela tem? Ela tem, obviamente, os dados geométricos, paredes, vãos, desníveis, pé direito. Ela tem informações de esquadrias, de vãos, rampas, enfim. É importante que este desenho tenha sua origem num canto significativo, a origem 00. Então a gente vai mover esse desenho para que ele fique num canto, assim como se faz em projeto estrutural, por exemplo, ou numa alocação de pilares. Ele tem que estar, obviamente, em verdadeira grandeza, seja qual for a unidade. Medindo algum elemento, eu tenho informação real da dimensão desse elemento. Muito bem. Como que a gente, então, insere a planta base em outros projetos? Em projetos, por exemplo, de hidrossanitário ou projetos estruturais. Nós mandamos, então, essa planta base para o colega. Primeira coisa que ele faz, ele cria um arquivo novo, e o primeiro ato que ele faz, a primeira ação, é inserir, então, a planta base dentro da prancha. O que ele faz? Insere a planta base na prancha do sanitário, insere a planta base na prancha do estrutural. Depois vai colocar, obviamente, os elementos pertinentes a isso. Muito bem. De modo que, nós vamos ver depois disso, eu posso os conectar, dizer para o AutoCAD mostrar ou não mostrar a planta base. Se nós desconectarmos essas plantas, o que vai acontecer? Nesses arquivos de projetos complementares vão restar somente os elementos pertinentes a essa especialidade. Então ali na prancha do sanitário, na verdade o que pertence a esse arquivo são só os elementos azuis, que são do hidrossanitário. Na prancha do estrutural, o que pertence, o que está inserido de verdade nesse arquivo, são os elementos em vermelho pertinentes ao projeto estrutural. Ou seja, ninguém mete o bedelho em ninguém mexe em outra especialidade. Esse é um dos princípios de gerenciamento que o XREF ajuda a manter. Eu não vou sem querer mexer no pilar e o colega do estrutural não vai sem querer deslocar uma parede. Simplesmente porque a parede não está no arquivo dele. Então isso também previne uma série de erros que pode acontecer no sistema convencional. Muito bem. Como é que a arquitetura, então, poderia inserir os elementos de projetos complementares? No caso, para fazer uma compatibilização ou simplesmente para mostrar esses elementos numa planta executiva bem completa. O que a gente faz? Primeiro, nós vamos na nossa prancha arquitetônica também inserir a base. A base nunca está em nenhum arquivo de verdade. Ela está separadinha numa pasta, a gente chama de base, eu só ponho o nome do arquivo. Ela não tem versão. Vocês vão ver depois por que nós não colocamos nenhuma versão e também não mudamos o nome desse arquivo em função dos caminhos e referências. Muito bem, depois que inserimos a base no arquitetônico, então, nós vamos pegar aqueles arquivos que os colegas já usaram e também vamos inserir no nossa prancha arquitetônica. Então ali está o estrutural, nós vamos também inserir como bloco? Não, como XREF também. Tudo referência. Vamos fazer inserindo, depois nós vamos configurar os layers para que apareça somente o que nos interessa. Então nós vamos deixar no arquitetônico só os pilares, só a referência geométrica deles. Depois vamos pegar, por exemplo, o hidrossanitário, também inserir como XREF sobre o arquitetônico. Também iremos desligar os layers, controlar cor, enfim. Mantendo somente o que nos interessa, que são as caixas visíveis. Muito bem. Então essa é a técnica. Como é que a gente vai então informar os colegas de alguma alteração? De novo, para remeter ao processo original, num processo
digamos assim, convencional, ou que a maioria das pessoas trabalha, nós mandaríamos para o colega um e-mail. Fulano teve alteração em tal coisa, aumentou uma parede aqui, assim por diante, aumentou, mudei esquadrias, enfim. Então nós mandamos uma prancha para os colegas com a identificação. O colega tem que abrir a prancha dele, um suporte estrutural, deletar a base antiga manualmente, limpar a nossa prancha, tirando os excessos ou informações não pertinentes à estrutura, por exemplo, e inserir novamente. Tudo isso é um processo muito chato de fazer e que normalmente redunda em algum erro. Como o colega já inseriu como referência a nossa prancha, nossa planta base, o que vai fazer? Ó, nós vamos na planta base, por exemplo, podemos indicar uma nuvem de revisão, alguma coisa dizendo, ó, aqui ó, alterou isso aqui. Como a planta base ela tem o mesmo nome, e o AutoCAD vai automaticamente puxar esta planta ao abrir a prancha do estrutural, por exemplo, o colega não precisa fazer absolutamente nada para isso. Basta ele sobrescrever esse arquivo que nós enviamos e ao abrir a sua prancha, ela automaticamente vai ser carregada na mesma posição original. Então vai acontecer isso. Aqui, por exemplo, o projetista recebe a arquitetura. Quando ele atualizar, o que vai acontecer? Ele vai verificar visualmente, ou a gente vai colocar um aviso, de que mudou. O que ele faz? Ele faz a alteração, né? Vai desconectar o XREF e envia para a gente de novo, que por sua vez também vamos inserir no nosso. Aqui um exemplo de planta base, por exemplo, onde nós temos aqui o que precisa aparecer, só os elementos que serão compartilhados por outras especialidades. Então, olha ali, ó, nós temos paredes, esquadrias e vãos, rampas e escadas, nome dos locais e os níveis. Aqui a origem do desenho a gente coloca normalmente no canto esquerdo inferior, que é uma convenção também usada pelo pessoal de estruturas, na locação de pilares, na locação de estacas. Então depois a gente vai olhar um pouquinho como que a gente faz essas inserções.